Verdade em Evidência, na Rádio The Wall FM. André Vial é bacharel em Relações Internacionais e preside o Fórum Permanente dos Presidentes de Conselhos de Segurança. Olá, bom dia, ouvintes, telespectadores da Rádio The Wall FM. Estamos ao vivo em mais uma live com André Vial. Bom dia, André. Bom dia, Luiz Isidoro, grande amigo. Estamos aqui também na presença do nosso querido amigo Dr. Roberto Vertamati. Ele que já de longa data nos conhecemos e é um profissional que altamente gabaritado para poder falar a respeito da economia principalmente, mas de tantas outras coisas que nós vamos poder debater um pouco aqui no nosso programa A Verdade em Evidência. E bom dia também a todos os ouvintes da rádio The Wall FM e demais ouvintes. É isso aí. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, Luiz. Bom dia, André. Aos ouvintes e telespectadores, um grande bom dia. Hoje nós temos, além dos ouvintes pelo aplicativo, temos os telespectadores, a galera que está acompanhando a gente pelo Facebook e também acompanhando pelo YouTube, André. Isso mesmo. É um mundo novo que se apresentou para a gente já há alguns anos e graças a esse mundo novo a gente tem podido, inclusive, levar o conhecimento e a verdade, principalmente a verdade da realidade do nosso país e da nossa sociedade. Isso é fundamental para a gente construir uma sociedade melhor e mais justa. Com certeza. Bom dia, Carla Lago Belardo. Tá na audiência a Carlinha, nossa. doutor Roberto conhece também a Carlinha, nossa amiga. Daberson Bardi, ele disse aqui, Priscila Ferro e Daberson Bardi prestigiando a entrevista. Muito obrigado, bom dia a todos. O Hernando Nino Colaciopo, o Nino da pousada Irmãos do Mar, lá de Ilha Bela, está acompanhando a gente também. O Nino está acompanhando já, se eu não me engano, é o terceiro, quer dizer, todos eles, todos os programas todos têm nossos, acompanhado, isso. Olha que bacana, grande abraço, viu, Nino? Estamos aí, vamos ver se a gente se conhece pessoalmente em algum momento desses, qualquer final de semana vamos visitar o Nino lá em Ilha Bela. Opa, vamos sim, vamos curtir um pouquinho Ilha Bela. Isso, e ele está falando aqui, salve amigos da Rádio The Wall FM, abraços direto de Ilha Bela, a todos aí, muito obrigado, Nino. E o Daberson falou, bom dia, amigo André Vial. O Daberson é um grande amigo, uma pessoa também que compartilha das nossas ideias, não é, doutor Roberto? A gente sabe que é uma pessoa que tem aí um grande coração e pode ter certeza, ele está no caminho certo porque a gente vai conseguir construir as coisas de acordo com aquilo que a gente pensa, e não mais de acordo com o que a minoria do país pensava. Acho que a gente pensa de acordo com a maioria e a prova disso está acontecendo no governo hoje, que foi vitorioso aí nas últimas eleições. É isso aí. André e Dr. Roberto, inicialmente vamos falar de como que o Dr. Roberto está vendo a economia, pelo menos nesses 100 dias, 100 e alguns dias do governo Bolsonaro. Perfeito. Ok, Luiz. Nós estamos aí há 100 e poucos dias do governo Bolsonaro. O que a gente percebe que pela falta de experiência do governo, do próprio presidente Bolsonaro, alguns errinhos têm cometido, mas eu acho que o sentido é o sentido que nós precisamos. E eu acho que é importante também dizer o seguinte, não é ser a favor ou contra, nós queremos ser a favor do Brasil. Então, se o governo faz uma proposta que é interessante, vamos apoiar, porque quem vai sair ganhando é o Brasil. Nós estamos com uma economia crescendo muito pouco. A estimativa para esse ano de 2019 era um crescimento inicialmente de 2,2%, já está em 1,9%. E eu diria o seguinte, se a gente não fizer a reforma da Previdência, esse número também fica comprometido para os próximos anos, não é só 2019, não. Infelizmente ou felizmente temos que fazer essa reforma. Eu sei que muitos não gostam porque serão afetados, mas eu diria o seguinte, nós estamos
com um gasto com a Previdência da ordem de 650 bilhões e uma receita da ordem de 450 bilhões, assim, números bem redondos, né? Aí muitos falam, não, mas tem outros tributos que entram para corroborar com esse fundo. Eu falei, sim, somando tudo isso, e não podemos esquecer que nós temos que nessa conta colocar as despesas de saúde e assistência social, já está dando um rombo a partir de 2018 da ordem de 80 bilhões de reais, somando tudo. Então é urgentíssimo fazermos essa reforma. Perfeito. A gente sabe de como é fundamental, a gente sabe que sem a reforma o país simplesmente ele quebra. Na verdade já está quebrado, mas ele começa a se deteriorar de fato, não é? Agora, doutor Roberto, com relação à reforma da Previdência, o Alexandre Garcia, o jornalista Alexandre Garcia, ele deu uma entrevista para uma outra jornalista que também foi da Globo, que é a Nagli, Leda Nagli, né? A jornalista Leda Nagli. E ele chegou a falar, isso foi faz alguns dias, ele chegou a dizer o seguinte, que pessoas importantes da Bolsa de Valores, não é? Declararam agora recentemente, nessa última semana, que se ele, que se a Previdência, a reforma da Previdência passar, que ninguém segura o Brasil a partir de julho, agosto deste ano. O que o senhor pensa a respeito disso? Isso foram pessoas importantes da Bolsa de Valores de São Paulo. A Bolsa de Valores, quando opina, ele está pensando no resultado da Bolsa, e mais o setor ligado à Bolsa de Valores. Mas eu diria que a Previdência é a primeira e urgente reforma a ser feita. É claro que tem outras depois, como a reforma tributária, que também precisa ser feita. Mas falando um pouquinho mais de Previdência, o projeto do Paulo Guedes fala num número da ordem de, para 10 anos, uma economia de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. O Congresso, grande parte dele novos, pouco experientes, também tem alguns antigos lá que só pensam em si próprio e não no país. Isso é ruim. Está tentando ajustar algumas coisas. Então, na semana passada já se falava, não vai ser mais 1 trilhão e 100 bilhões, vão ser 800 bilhões. Eu diria para você o seguinte, 1 trilhão e 100 bilhões é pouco. Se nós fizermos 1 trilhão e 100, depois de 10 anos nós precisamos complementar a reforma. Se for menos do que isso, 5, 6 anos já precisa novamente fazer nova reforma. Eu acho que é melhor fazer uma reforma já ampla, que principalmente retire privilégios. E privilégios, infelizmente, de parte do funcionalismo público, alguns privilégios dos militares que precisam ser ajustados. Não é possível uma aposentadoria, e na média está esse número, o André, o Luiz, uma aposentadoria do judiciário da ordem de 29 mil reais. Uma aposentadoria do legislativo, na média, claro que tem gente que ganha pouco, mas na média, 23 mil reais. Quando que dos aposentados no Brasil, que são 23 milhões, aproximadamente 22 milhões da iniciativa privada, a remuneração, 70% deles recebe de 1 a 2 salários mínimos. A grande maioria absoluta dos aposentados vai receber de 1 a 2 salários mínimos. Então, nós temos que mexer nos privilégios, porque não aguentamos mais. O problema da Previdência está linkado com o tamanho do Estado. O Estado brasileiro chegou numa dimensão insustentável, insuportável. Quem tem que fazer os ajustes mesmo é o governo de maneira geral, federal, estadual, municipal.
Correto. André, sim. Vamos pedir para o pessoal que está em casa, o pessoal que está acompanhando a live, para fazer perguntas também. Nossos telefones estão liberados. Com certeza, é isso aí. Vamos lá. Nossos números estão na tela embaixo. O WhatsApp para mandar mensagem de áudio ou de texto é o 11 9 56 70 15 25. Ou então pode ligar no fixo 11 4852 2720. Eu tenho já a participação do Nino, o Nino de Ilhabela. Ele está dizendo aqui, 100 dias de atrapalhadas. Essa é a opinião dele. Correto. A gente chegou a comentar, Dr. Roberto, no primeiro programa, há 2 semanas atrás, né? A gente fez uma avaliação dos 100 dias de governo. Ok. E o sentido de você fazer essa avaliação, qual que é? É saber se o governo que foi eleito, que tomou posse, em 100 dias ele conseguiu colocar, vamos dizer assim, todas as ideias dele, o plano de governo dele no caminho do país, para serem desenvolvidos no governo. E, na minha opinião, lá atrás, eu coloquei que tem conseguido sim, na economia, na segurança pública, tanto é que nessas 2 áreas foram já apresentadas as primeiras reformas, não é? Então, você tem na área econômica, você tem a reforma da Previdência já apresentada e sendo debatida, porque é fundamental para a economia do país, senão o país não consegue sobreviver aí por muito mais tempo. Mas também tem a reforma que foi apresentada para o Congresso, mas que está aguardando a reforma da Previdência, que é aquelas regras a serem alteradas do Sérgio Moro, não é? Então, segurança pública e também economia seguramente conseguiu colocar no caminho, né, nos trilhos do governo do país. Agora, claro que essas pequenas trapalhadas, essa falta de entendimento, muito se deve àquilo que o senhor colocou, sobre os deputados que só pensam neles, não é? Então, quer dizer, os interesses próprios vêm se sobrepondo aos interesses, inclusive corporativos, não só os interesses próprios, vêm se sobrepondo aos interesses do coletivo, aos interesses de todo o país, de todos os cidadãos. Então, e o Nino, quando ele pontua dessa forma, não é? Eu acredito o seguinte, as pessoas esperam que logo no dia seguinte à posse as coisas começam a se concretizar, mas tudo é um processo. Complementando, se me permite, André, e falando para o Nino também e para os telespectadores e ouvintes, sem dúvida que a imprensa, a grande maioria da imprensa que nós temos aí hoje é uma imprensa que critica. E muitas das opiniões a gente acaba sendo abalizado por essas opiniões que são todas negativas. Sim, cometeu uma série de falhas, mas nós temos que enxergar além do The Wall, tem que chegar além do muro, porque o que está se mexendo no Brasil é algo muito mais profundo. Nós temos os governos, e continua ainda, muito estruturados na forma antiga. Para mudar isso é como tirar um paquiderme do caminho. Precisa muita força para tirar o bicho do caminho. E como eu disse no início, André e Luiz, não é ser a favor ou contra o Bolsonaro. Aquilo que for positivo, vamos apoiar. E procure saber notícias, não só da imprensa que está vinculando, pegue outras fontes, vá em outras fontes para checar as informações. Tem muita coisa boa que está sendo feito que não está sendo veiculado porque a imprensa não interessa divulgar. Então, o Nino, como primeira impressão, está certo. Se a gente ouve essa imprensa que está aí, está tudo negativo, tudo ruim. É que a mudança que nós temos que fazer é muito mais profunda e eu diria que a gente não é a favor do Bolsonaro, a gente é a favor do Brasil. É isso aí. E só para concluir, né, o importante, eu penso, que nós temos aí 100 e alguns dias de governo hoje, né? 110, 115 dias de governo mais ou menos. Você construiu todas essas distorções, não é? Para falar
dos últimos 30 anos para cá, não é? Então, há 30 anos até agora foi construído tudo isso. Então, não é em 100 e alguns dias ou 200 dias que nós vamos consertar tudo. Vai precisar de mais do que isso. Então, talvez nós vamos precisar ir praticamente de todo esse mandato, né, do mandato dessa atual gestão, para poder conseguir, de fato, ajustar os fundamentos que vai levar o país a um novo ciclo de desenvolvimento, tá certo? Em todas as áreas. O Nino de Ilhabela ainda disse, se cobrar dos grandes bancos o que eles devem para a Previdência, dá para aliviar para os assalariados. Correto? Posso comentar? Claro, por favor. A dívida das empresas é da ordem de 400 bilhões de reais. Digamos que toda essa dívida seja paga. Se assim for, a gente resolve o problema de um ano e meio da Previdência e só. Quer dizer, não resolve o problema estrutural da Previdência. Deixa eu dizer mais, dessa dívida, mais ou menos a metade é dívida que não vai ser recebida nunca. Empresas falidas como Transbrasil, VASP, Varig, essa dívida não vai receber nunca. As empresas já não têm mais patrimônio. E uma outra parte, em torno de 150 bilhões, são questionamentos, sim, na esfera jurídica, diante do governo, de cobranças feitas da Previdência, que as empresas estão questionando o que a legislação permite questionar, digamos assim. Eles estão com dúvida, estão cobrando coisas que eles entendem que não é razoável. Uma parte disso é provavelmente não recebível, porque a justiça dará ganho às empresas, porque são absurdos que estão sendo cobrados. Uma parte, talvez 70, 80 bilhões, a Previdência acabe recebendo. Quer dizer, não resolve o problema. Então, nua e cruamente, a dívida é isso que eu acabei de comentar. Mas ainda comentando essa questão do Nino, né, e já o senhor pontuou aí um pensamento importante a respeito dessa questão dos bancos, mas é importante dizer o seguinte, os bancos realmente, você tem um pequeno oligopólio bancário hoje no Brasil, quer dizer, você tem meia dúzia de bancos que detém aí todo o mercado brasileiro, um mercado de a oitava economia mundial, não é? Mais de 200 milhões aí de pessoas vivem aqui, e isso foi muito estruturado ao longo também desses 30 anos aí que se passaram, porque você tinha mais bancos anteriormente, não é? Já ainda na época primeira gestão do Fernando Henrique, teve um problema com os bancos, mas você tinha muito mais bancos, muito mais concorrência, né, entre os bancos. Hoje você tem meia dúzia, e aí ainda fizeram um favor durante a gestão do Lula, né? O Lula mesmo foi trocar a dívida que você tinha externa por uma dívida com os bancos, principalmente os bancos aqui nacionais, pagando um juros mais alto. E aí é onde a gente tem aí esse aumento da arrecadação em relação ao PIB de 18%, que era antes dos militares. Os militares deixaram com 22%, hoje está da ordem de 37%, mas além da arrecadação do Estado brasileiro, dessa ordem de 37% do PIB, nós temos ainda os juros da dívida que você aumenta aí um percentual a mais. Então hoje transita, isso Paulo Guedes disse isso, quem disse isso também foi o Eduardo Janete da Fonseca, que você tem hoje praticamente 45%, 46% do PIB do país transitando pelo custo público. Né? Então você tem 37% mais ou menos de arrecadação, né, de impostos, né, e chegando a 45% do PIB, você soma os 37% mais o que se deve da dívida pública. Deixa eu complementar um pouquinho, André, Luiz. Realmente o sistema bancário brasileiro é concentrado. Você tem 5 grandes bancos, o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Santander. Eles não fizeram por si para chegar onde estão. É problema de legislação. A legislação, o próprio Fernando Henrique devia abrir mais, ele começou a abrir, o Lula fechou, para vir mais concorrência. Nós precisamos de mais concorrência. Agora,
todo mundo diz que banco ganha demais. Eu fui presidente de uma associação de executivos, a ANEFAC, uma associação de executivos nacional, hoje sou do conselho. Nós fizemos até uns 3 anos atrás um acompanhamento da rentabilidade dos bancos no Brasil, comparado com a rentabilidade americana. No Brasil, em média, estava dando 13%, 14% de rentabilidade em relação ao patrimônio, enquanto que nos Estados Unidos estava dando 9%, em média, 9%. Aparentemente mais. Só que a hora que você desconta a inflação, que é muito maior aqui no Brasil do que lá fora, praticamente essa rentabilização é semelhante. Então, os bancos têm um problema, sim, de concentração. E eu diria que essa concentração, já que o governo não fez, ou não fez no passado, né? Lula concentrou mais, a disruptura da economia vai dar cabo disso, porque as fintechs vão vir aí, já estão vindo. E os bancos vão ter que se adaptar a isso com um custo menor. Grande parte dos custos que o sistema bancário cobra não é culpa do banco, é culpa do governo. Ué, como culpa do governo? O governo é o grande sócio dos bancos. Você quer mais facilidade do governo de receber tudo o que ele precisa através dos bancos? Então, qualquer operação que você faça tem o IOF, tem vários outros impostos. Em termos de imposto de renda e contribuição social, cobra muito mais dos bancos. Os bancos é ótimo para receber, o governo é um grande sócio. E o governo não é só sócio de banco, não. É sócio de todo mundo. Você pega no comércio, em média de impostos, 40%. Você pega na farmácia, farmacêutico, média de impostos, 38%. Quer dizer, o grande sócio do Brasil é o governo. Nós precisamos diminuir o governo. Eu diria o seguinte... mais governo não significa democracia. Eu diria que menos governo significa mais democracia. Eu também concordo com o senhor, estou convicto disso. E agora nós vamos entender um pouquinho do porquê que nós chegamos nesse ponto. E aí a gente vai colocar, Luiz, aquele vídeo do patrimonialismo, que fala sobre patrimonialismo. Vamos lá. Patrimonialismo. Isso. Vamos ouvir. Eu considero a Lava Jato o mais importante acontecimento político da atualidade brasileira, da vida pública brasileira. Eu coloco na mesma ordem de importância da redemocratização nos anos 80 e da conquista da estabilidade monetária nos anos 90. Por quê? Porque a Lava Jato explicitou, escancarou a deformação patrimonialista do Estado brasileiro. É algo que nos acompanha desde a nossa origem, que é uma relação espúria entre público e privado, na qual quem manda, quem está no poder, quem é governante, o que o Raimundo Fauru chamava o patronato político, só pensa em se perpetuar nele e, portanto, usa o Estado para seus próprios fins, como se a sociedade existisse para servi-lo e não o contrário. E grande parte do empresariado, não posso generalizar porque tem honrosas exceções, mas grande parte do grande empresariado que prefere buscar o crescimento dos seus negócios por meio de acesso privilegiado a esses governantes do que fazendo o que deveria no mercado, que é inovar, competir e fornecer bens cujo valor é socialmente reconhecido. O encontro dessas duas forças, desses dois vetores, é o Estado patrimonialista. O que a Lava Jato fez foi explicitar e escancarar isso de uma maneira detalhada. Nós estamos tendo uma aula de sociologia política aplicada que o Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro adorariam ter presenciado, porque eles teorizaram isso. E agora explicitou, detalhou, esse movimento é irreversível. É uma condição necessária, mas não suficiente para a superação dessa deformação patrimonialista. O que depende a superação? O que é condição suficiente? É o que nós, sociedade civil brasileira, faremos com essa revelação. Faremos com esse conhecimento, com esse autoconhecimento doloroso que a Lava Jato permitiu que nós fizéssemos nos últimos anos. Mas foi aberta e escancarada a entranha do modus operandi da política no Brasil. Este conhecimento saiu. Se isso existe, é melhor saber do que não saber. Senão é como um câncer assintomático, que está nos comendo as entranhas e nós não sabemos. A grande incógnita é como é que a sociedade civil, depois de tudo que aflorou e que apareceu, como é que ela vai reagir? É isso aí. Com relação ao patrimonialismo, né, a gente sabe que
associação espúria entre o que é público e privado, não é? Entre os empresários que preferem sempre buscar meios de se associar ao governo, e a gente estava falando do tamanho do governo, né? Um governo que você tem tantas empresas estatais, você tem mais de 700 mil imóveis, não é? O Estado brasileiro é dono de mais de 700 mil imóveis, inclusive aquele imóvel que caiu, não é? Um imóvel que tinha sido ocupado por sem teto ali no centro de São Paulo, há 2 anos atrás, mais ou menos. Em frente à Galeria do Rock, né? Isso, Largo do Paissandu. Exatamente. Quer dizer, você tem também, por exemplo, no Rio de Janeiro, um espaço onde você tinha o governo federal, né? Depois foi para Brasília. Quer dizer, o Rio de Janeiro até hoje, esses prédios antigos, né? Inclusive foi citado recentemente ali no Banco Central, até hoje o prédio está lá, é da União, se deteriora, ninguém faz nada. Quer dizer, hoje não, hoje a gente acredita, pelo menos o ministro Paulo Guedes tem dito que já está prontíssimo todas as, vamos dizer assim, o programa de privatizações, inclusive de imóveis, não é? Os imóveis também serão leiloados, né? Agora, por gentileza, fala um pouquinho sobre essa questão espúria do patrialismo, do patrimonialismo brasileiro, né? Onde só tem duas pessoas que levam vantagem, é o político e o empresário, e aí é onde acho que o povo também se ressente muito dessa condição no nosso país. Certo, André. O Gianetti, ele tem uma boa cabeça, boas ideias, ele só apoiou o candidato errado a presidente da República, quem sabe ele acerte daqui para frente, né? A Marina Silva, né? Muito ruim, totalmente antítese do que nós estamos falando aqui, mas em todo caso, o nosso problema é histórico de patrimonialismo no Brasil. Ruim até como ambientalista, né? Ruim até como ambientalista. O nosso problema é histórico. Antes da nossa Constituição de 88, que aliás refletiu esse problema do patrimonialismo e ampliou a Constituição de 88, nós já vivíamos nesse estado de toma lá da cá, governo se beneficiando, alguns empresários se beneficiando. Eu diria que chegou ao auge isto no governo do Lula, porque ele elegeu uma meia dúzia de empresas aí, olha, vocês são os meus deuses, entre aspas, né? E fez tudo por elas e elas fizeram tudo por eles, alguns, poucos, em prejuízo da nação brasileira. A Constituição brasileira de 88 é uma Constituição ruim. Temos que seguir, mas é uma Constituição ruim, temos que mudar. É uma Constituição que você tem só direitos e não tem obrigações. Né? E direitos que estão no papel. Né? Nem consegue cumprir. Não consegue cumprir, porque não tem dinheiro para isso. Pôr no papel que bonito. Paga? Não é? Você tem que fazer uma economia girar para você criar bens. Correto. Senão você não vai criar bens. Olha um outro reflexo, complementando o Gianetti. A arrecadação do Brasil reflete o patrimonialismo. Acabei de falar um pouco antes quanto tem de carga tributária em tudo que você possa pensar e fazer no Brasil, que é um exagero. Isso não é democracia, isso é ditadura do governo. Né? Mas eu queria comentar o seguinte: 70% quase da arrecadação do Brasil vai para o governo federal, 25% para o Estado, 5% para o município. Quem tem o poder? O governo federal. E aí todo mundo precisa lá com o chapéu pedir. E você tem 5.580 municípios, 5.575 municípios, dos quais 500 só, menos de 10%, tem condição de se sobreviver. O restante é pedinte. E fica dependendo do governo federal, do governo estadual. Peraí, nós estamos administrando tudo errado. Não é assim. Nós teríamos que fazer uma distribuição, uma reforma tributária que acerte esse recebimento. Eu diria algo como 40% para o federal, 30% Estado, 30% município. E, a partir disso, se e quando, isso é muito difícil, imagine politicamente os governadores discutindo isso, o governo federal vai perder força, vai perder...
Quer melhorar o Brasil? Parta para isso. A hora que fizer isso, questão da saúde e educação é do município, se vire. Se não fizer bem, vai falir mesmo. Que cabe a nós cobrar o prefeito, ficar de olho no prefeito, aprender cada vez mais sobre a administração, todos, e não é para um ou dois, é todos. E vai cobrar o prefeito. Não serviu? Tira, põe outro, porque você vai falir o próprio município. Esse seria ideal. Isso, as grandes economias já funcionam assim. Nós queremos chegar lá? Tem que fazer isso. Mas o doutor Roberto, aliás, deixa eu mostrar o currículo, com sua permissão, doutor Roberto. Sim, correto. Bom, as pessoas podem participar pelo nosso WhatsApp 11 9 56 70 15 25 ou então ligar no fixo ao vivo para fazer perguntas aqui para nós. É o 11 4852 2720. Bom, o doutor Roberto, ele estudou nos Estados Unidos, né? Ele fez mestrado em Controladoria Estratégica pela Universidade de São Paulo, né? Também passou pela Universidade da Florida Christian University, fez doutorado pela Florida Christian University e passou pela Fundação Santo André também e ao longo dos seus 35 anos de experiência como administrador financeiro, né? Então, eu queria saber, já falando aí dos Estados Unidos, a gente falou dos bancos, né, André? Eu ouvi falar que nos Estados Unidos são 3 mil bancos. Você citou aqui no Brasil que são 6 apenas, né? Isso, exato. Nos Estados Unidos são 3 mil bancos, Não, exatamente? Os Estados Unidos são da ordem de 7 mil instituições financeiras. 7 mil? Instituições financeiras, não todo banco. Lá cada cidade tem um banco, é bem diferente o conceito, né? Mas é muito boa a sua pergunta e mostra exatamente essa concentração que a gente tem no Brasil, que é prejudicial para todo mundo. Quanto mais essa segmentação, melhor para a economia. Né? E se aí um desses bancos sofre, a economia toda pouco vai sofrer porque alguém absorve. Né? Não quer dizer que não tem alguns grandes bancos nos Estados Unidos. Tem também. Mas o Brasil não são só 5, 6 bancos. 5, 6 bancos tem 90% da área bancária no Brasil. Nós temos umas 120 instituições financeiras, mas essa meia dúzia é 90%. O resto é o resto, né? E está surgindo as fintechs. Eu acho que as fintechs vão comer um pedação aí dos bancos. Você precisa de concorrência. A gente fala dos juros. Posso entrar nos juros e comentar um pouquinho, já pegando o seu gancho? Que eu acho que é importante. Os juros do Brasil é alto. Está caindo vagarosamente recentemente, mas ainda existem o cheque especial da ordem de quase 300% médio ano. Você fala do rotativo do cartão de crédito, quase 300% médio ano. É muita coisa. Quem entra nisso faliu, modo de dizer. Né? É isso aí. Ou ele vai ter que conseguir um consignado, que é um jurinho mais módico, digamos assim, da economia brasileira, 24%, 25%, 30%, para quitar essa dívida enorme. Né? Mas todo esse sistema está levando a isso. Vou explicar. A questão do rotativo do cartão de crédito. Isso é importante. Primeiro, a gente tem também pouca concorrência. 3 grandes bandeiras de cartão de crédito. Correto. Basicamente. E depois o sistema do cartão de crédito, ele está em cima de um sistema errado. Eu vou dizer por quê. Até 25 anos atrás, você não tinha parcelamento do cartão de crédito. O mesmo preço à vista você paga em 5, 6, 10 vezes. Isso é uma anomalia. O que você tinha? Você tinha o cheque pré-datado. Dá o cheque aí, 5 cheques, 6 cheques, 10 cheques. Esses cheques pré-datados foram substituídos pela compra no cartão de crédito em vezes. Isso custa na economia e quem está pagando substancialmente esse custo é quem entra no rotativo do cartão de crédito, que paga esses juros de 300% para pagar esse buracão que custa. 70% daqueles que utilizam o cartão de crédito pagam em dia. Eu comprei em 5 vezes, mas pago em dia. Tudo bem, não tem juros, está muito bem. Né? Mas o sistema está caótico, porque aqueles outros 30%, 35% que estão devendo, hoje a inadimplência naquele volume lá é quase 50%.
O governo, a partir de 2 anos atrás, mexeu um pouco na legislação, fica um mês no rotativo, já tem que entrar com empréstimo novo, com uma nova... Mas assim mesmo o sistema está caro. Os próprios bancos estão preocupados, porque o banco quer emprestar, quer receber para emprestar de novo e cobrar juros, né? Como é que você tem que fazer isso? Você tem que mudar o sistema. Já está começando a mudar. No futuro, pode escrever, não vai ter mais compra de cartão de crédito parcelado. A hora que você parcelar, você está financiando. Como é nos Estados Unidos. Não existe compra parcelada nos Estados Unidos ou na Europa. Comprou, no vencimento paga, acabou. É só você ter a garantia daquele plástico para não ficar andando com dinheiro, e o dinheiro custa, também é caro. Nós vamos ter que chegar nisso. Isso é uma revolução para nós, consumidores, que nos acostumamos com isso. É uma revolução para o comércio, que também se acostumou com isso, que é assim que ele acha que ele vende. E é caro para o comércio. O comércio vai receber a sua parte a partir do momento que vai recebendo as parcelas. É ruim, por que não receber de uma vez? Por que não receber 5 dias depois e não só 30 dias depois, como é hoje? O sistema precisa ser mudado. E por isso que nós temos esses juros altos. Tudo isso acaba somatizando no problema de juros altos. Semana passada foi aprovada e sancionada a lei do cadastro positivo. Isso, perfeito. Isso é uma mudança extremamente importante. Luiz, André, as 20 maiores economias do mundo, inclusive China, já tem o cadastro positivo há mais de 5 anos. O único que não tinha é o Brasil. E tinha um cadastro positivo anômalo. Quem quer entra, quem não quer não entra. Nós temos 100 milhões de pessoas que podem estar no cadastro positivo. Na legislação anterior, só 5 milhões entraram. Agora não. Agora você vai entrar automaticamente. Então nós vamos ter muitos milhões e com certeza, se você opera bem, se você paga bem, com certeza os juros para você vai ser menor. A turma fica preocupada, não, mas o pessoal vai saber de todos os meus dados? Desculpe, gente, o governo já sabe isso e muito mais de todo mundo. Então fica tranquilo, continua agindo direito, que vai dar tudo certo. Ô André, sim. só um recadinho aqui da Patrícia, ela é americana, estamos falando aqui dos Estados Unidos, né? Ela é americana, está lá em West Sand Lake, uma pequena cidade do estado de Nova York, ela está mandando um bom dia para nós. Bom dia, Luiz, bom dia. All at the Wall FM. Greeting from New York, USA, disse ela. Muito bem. Good morning, Patrícia Labardi. Quer dar um bom dia para ela, doutor? Muito bom dia, Patrícia. Tá frio, hein? Tá frio lá? Seguramente, hein? Mas para concluir aí todo o seu raciocínio, quando o senhor complementou a respeito, e aí eu não mais do crédito efetivamente, né, mas falando seria o Pacto Federativo, o senhor entra no Pacto Federativo, eu concordo plenamente com o senhor, quer dizer, 40% daquilo que se arrecada pode sim ficar para a União, mas pelo menos é o mínimo 30% para o município, 30% para o Estado. Seria o mínimo, na verdade, do município principalmente, sendo que o senhor estuda na Flórida, tem um primo meu que ele tem uma casa lá, e ele diz o seguinte: 51% de tudo que se arrecada fica para o município. Lá nos Estados Unidos, a gente sabia que era mais ou menos 50%, mas ele diz que na Flórida é efetivamente 51%. Então, entrando agora nessa questão do Pacto Federativo, muitíssimo importante, inclusive, falando dele, nós estamos muito mais próximos do prefeito para cobrar o serviço, para cobrar a correção daquilo dos serviços que são prestados, não é? Do que do governo, do que do governador e muito mais do que do presidente da República. Então, eu vou pedir, Luiz, para a gente poder só passar, tem um segundo vídeo, também do Eduardo Gianetti da Fonseca, que fala a respeito do Pacto Federativo. Vamos lá. O Estado brasileiro está onde não deveria e não está onde deveria. Por isso que é menos e mais. O Estado brasileiro não precisa estar envolvido em atividades empresariais, não deve subsidiar grupos privados, não deve proteger a economia, não deve
dá pensões para funcionários públicos completamente desconectadas da realidade brasileira. O Estado brasileiro faz muita coisa que ele não deveria estar fazendo. E não faz aquilo que seria mais indispensável e que a nação demanda, que é atender às necessidades básicas, elementares da cidadania. Saneamento básico, ensino fundamental de qualidade, saúde pública digna para toda a população, um sistema de aposentadorias que seja universal e que dê um mínimo de dignidade para a população comum, e não esse sistema de castas muito extravagante que se criou no Brasil. Então nós temos esse paradoxo: o Estado brasileiro está onde não deveria e não está onde deveria. A regra de ouro deveria ser, na economia, a seguinte: o dinheiro público deve ser gasto o mais perto possível de onde ele é arrecadado. E nós não cumprimos essa regra no Brasil, longe disso. E a nova Constituição de 88 opta por um Estado federativo, por um modelo de Estado que não é unitário, como era no regime militar, altamente centralizado, mas sim por um Estado federativo. Em princípio, nenhum problema. Descentralizar é perfeitamente viável, eu considero até superior, porque é aquele princípio de que o dinheiro público é gasto perto de onde ele é arrecadado. Só que em 88 teve um problema. Descentralizaram as atribuições do setor público, educação, saúde, segurança, transporte, saneamento, passaram para os entes federativos, estados e municípios, mas não descentralizaram a autoridade para tributar, que continuou altamente concentrada na União. O dinheiro tem que ir e voltar. Então começou um problema. O dinheiro vai para Brasília para voltar. Os estados e municípios passam a depender todo o tempo de liberação de verba que passa para o Brasília. Esse é um problema para as finanças públicas brasileiras, né? Porque torna tudo muito dependente do governo central. E não é saudável. 80% ou mais dos municípios brasileiros praticamente nada arrecada. Ele vive de mesada intraconstitucional. Ou fundo de participação da União, ou fundo de participação dos municípios nos estados. Isso é uma receita para uma utilização do dinheiro público, porque o cidadão não sabe quanto está pagando, para onde está indo e como está voltando. Só para poder passar a palavra ao senhor, para fazer o comentário a respeito desse vídeo, o senhor já apontou efetivamente sobre essa questão do Pacto Federativo, explicando a questão dos bancos, quer dizer, está tudo entrelaçado, na verdade. Mas eu acho que é importante ressaltar que a gente, 70%, como o senhor mesmo disse, vai para Brasília, fica só 5% aqui no município, e que é o município onde você vive, você esperando os serviços daquilo que você paga de imposto, e, mais importante, que é onde você produz esses impostos, porque você produz e parte dessa produção é imposto. Então, realmente não há justiça, né? E a gente fica aqui, principalmente, você vê, somos aqui do Grande ABC, mas você pensar aqui no estado de São Paulo, que produz bastante, o pessoal aqui não para de trabalhar 18 horas, muitas vezes por dia, na rua, trabalhando, produzindo, e ainda assim você tem que pagar, além dos impostos que transitam aí 46% do PIB, não é? Porque são impostos mais a dívida que a gente paga, né? E não fomos nós efetivamente que escolhemos fazer, não é? Foram os governos, mas a gente ainda tem que pagar muitas vezes para ter uma educação de qualidade, para ter uma saúde melhor, o convênio, a estrada onde a gente paga o pedágio, não é? Então, assim, a gente paga duas vezes. Então, vamos lá, agora eu gostaria do seu comentário. Eu quis fazer esse comentário porque é a minha opinião, eu acho que tudo isso é uma loucura, é a principal distorção do país, penso, o pacto federativo da forma como ele está. Eu acho que nós precisamos repactuar, né? Como o governo tem aí, diz que está no caminho essa repactuação. Vamos lá. André, sem dúvida, é isso. Eu já tinha comentado e fico feliz de que o Gianetti pensa como eu penso também, nesse ponto, que é muito bom.
Apesar de ter apoiado a Marina Silva. Isso já comentamos, é verdade. É verdade. Você falou do sistema tributário americano, depois a gente chega aqui para ver quanto é sofisticado o nosso, né? Complicado. Você tem os impostos lá, praticamente os estados são independentes. O Estado federal, a federação, é o imposto de renda que ele recebe, uma vez por ano é cobrado, né? Acima de tudo, não sobre salário, mas sim sobre efetivamente renda, né? Diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E é muito simples. Cidade por cidade tem um valor de imposto que você paga. Você faz as compras e, terminada a compra, você vai no caixa. Aqui tem que acrescer 6%, aqui tem que acrescer 4%, aqui tem que acrescer 8%. E é o imposto estadual e o imposto municipal. E só. E você sabe exatamente o que paga de imposto, que a gente não sabe no Brasil. Não sabe. E tudo a gente está pagando aí uma enormidade, né? Parece 37%, que é em relação ao PIB, o que arrecada de imposto. Mas o efeito é muito pior do que isso, né? Sem dúvida nenhuma, precisamos caminhar para refazer o nosso pacto federativo. Isso daria substância a partir de uma reforma da Previdência necessária nesse momento zero, digamos assim, e uma reforma tributária que, na sequência, assambarque exatamente esse ponto, de redistribuir as finanças e cada um que seja responsável pelo que faz. Queria dar um outro dado para vocês, Luiz, André. Nós arrecadamos no Brasil, o ano passado, 2018, 2 trilhões e quase 500 bilhões de reais. É os 37% do PIB, aí, mais ou menos. Desse número, o ente tremendamente contributivo e fortemente contributivo é o Estado de São Paulo. Desse número, em torno de 900 bilhões é do Estado de São Paulo. Muito acima do que deveria ser. Sim. Também aí precisa mexer no pacto para acertar. A gente está suportando, não que não deva ajudar, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente suporta demais estados do Norte e Nordeste. Não estou dizendo que não deva ajudar, vamos entender muito bem. Claro. Mas a equação tem que ser um pouco diferente, porque a maior cidade nordestina é São Paulo, o Brasil, aqui sul, São Paulo. É isso aí. Eu não sou contra os outros estados, tem poucos estados que acabam contribuindo com a arrecadação que fica para o governo federal, mais do que proporcionalmente, e volta muito menos. A gente paga 900 bilhões e quanto retorna para São Paulo? 200 bilhões. Tem que retornar um pouco mais, né, para equacionar melhor as coisas, senão é como sangrar aquele que está dando dinheiro até morrer desse jeito. Mas agora em relação aos municípios, principalmente, você tem 80% que praticamente depende do governo federal. Não é? Pena que a gente não tem mais tempo no programa também, daria para falar mais a respeito desse assunto. Em algum outro momento a gente pode voltar em uma outra oportunidade a falar, né? Seguramente não vai faltar oportunidade. Mas queria desde já agradecer muito a sua presença, né? Eu acho que o senhor trouxe mais qualidade aqui para aquilo que a gente discute, aquilo que a gente pontua aqui para os nossos ouvintes e agregando bastante, não é? Para que todas as pessoas que nos ouçam tenham mais consciência da necessidade de se conscientizar em relação àquilo que a gente precisa fazer, né, para que o nosso país mude para melhor de verdade. Então, agradeço demais e suas considerações aí finais, por favor. Eu queria agradecer a você, André, pelo convite, ao Luiz. Realmente é um bate-papo muito gostoso e quero aproveitar e agradecer quem está vendo e ouvindo pela paciência. Desculpe, eu peço até desculpa se alguma opinião que eu dei é um pouco forte. Na verdade, quanto mais nós opinarmos e mais conhecermos, melhor. Não importa o que eu estou dizendo. O que importa é que você ouça um, outro e outro e outro
e chegue à sua conclusão. Isso é importante. Não precisa estar de acordo comigo absolutamente. Absolutamente. Você tem que chegar à conclusão. E vamos nos aprofundar. Não fiquemos só na superfície. A gente ouve uma notícia, hoje em dia a gente só usa o celular, né? Só vê a capa da notícia, o título, e não vê mais nada. Precisa se aprofundar, sinto muito. Precisa ir mais profundamente para sentir exatamente onde está o problema. Porque as capas de notícia enganam. Temos que ir mais profundamente. Correto. Doutor Antes de passar agora, que depois você finaliza, né? O Luiz Isidoro, meu parceiraço aqui da nossa A Verdade em Evidência. Mas eu gostaria só de pontuar uma questão. Para a próxima semana, muito provavelmente, e nós vamos confirmar isso ao longo da semana, nós teremos aqui como nosso convidado para a entrevista o secretário de Cultura do município de São Bernardo do Campo, Adalberto Guazelli. Né? Ele tem vários assuntos aí que podem ser tratados, inclusive menos tensos e menos pesados do que hoje nós debatemos aqui, né, sobre economia. Mas o importante é que eu vou deixar também, a gente tinha falado de debate cultural no último programa, Luiz, eu vou deixar aqui um pensamento de William Friedrich Nietzsche, não é? Ele que ajudou aí a construir o pensamento filosófico da esquerda, né? Nietzsche. E Nietzsche, né? William Friedrich Nietzsche. E também o pensamento filosófico dos nazistas. Não é? Por isso que quando o Bolsonaro fala que o esquerda tem a ver com o nazismo, é justamente nesse ponto, que quando Nietzsche ele tem um pensamento que diz assim: não existe verdade ou mentira, não existe bem ou mal, a única coisa que existe é a vontade, o desejo do homem pelo poder. Então fica aqui a fala de Nietzsche, o pensamento de Nietzsche para a reflexão, e a gente volta com essa questão quando estivermos aqui na próxima semana para ver o que os nossos ouvintes aí podem, vamos dizer assim, opinar sobre essa fala, tá bom? Então, queria agradecer muito também a todos os ouvintes, mais uma vez agradecer ao Dr. Roberto Vertamati, grande amigo, e também Luiz Isidoro por essa parceria nesse programa que tenho certeza está agregando para muita gente. É isso aí, grande abraço a todos. Doutor Roberto, quer complementar alguma coisa sobre a ideia de Nietzsche? Bom, eu filosoficamente não gosto de Nietzsche, mas é um cara que influenciou muito, mas não gosto dele. Eu acho que os princípios não me agradam daquilo que ele defendia, mas tudo bem, tem coisa boa também que ele falou, vamos aproveitar, né? O que nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é bom, parece. Eu queria dizer o seguinte: nós discutimos um monte de problema, claro. Gente, se a gente não discutir os problemas, quando é que a gente vai resolver? Tem que discutir, sim, e não ter medo, porque a gente tem solução, sim. Fundamental, necessário fazer essa discussão. É isso que estamos aqui hoje, né? Bom, aqui a participação da Carla, finalizando o nosso programa. Carla Lago Belardo, ela disse: uma aula de economia no dia de hoje, parabéns pela escolha. Isso aí, obrigado, Carlinha, grande amiga também, hein? Adelina Meneghetti também na live, acompanhou toda a entrevista, obrigado Adelina aqui de Santo André. O Wilde Robson está falando aqui, lembra do fake news, bem lembrado, né? As fake news. Por isso que é importante ler, se informar com a fonte original, correta, para poder pegar as fake news. Você pega elas, se você tiver o conhecimento da verdade, com muita facilidade. Ó, Sidney Corrato também participou da live. Meu primo, grande abraço pro Cid, viu? É isso aí, precisamos nos ver pessoalmente, Cid. Grande abraço para você. O Wilson Júnior também participou com a gente, muito obrigado, Wilson. Andréa Francisquete de Santo André. O Nino, lá de Ilhabela, né? Participou também com a gente, muito obrigado. Margarete Araújo, bom dia, Margarete. Todos que participaram nos comentários aqui da nossa live. Até a próxima semana, né? Até a próxima semana, próximo sábado, às 11 da manhã, com a Verdade em Evidência. É isso aí.
André Vial é bacharel em Relações Internacionais e preside o Fórum Permanente dos Presidentes de Conselhos de Segurança.